Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Podmosque. E agora sim, mais um Podmosque dessa série, a gente vai arrebentar. Então, o assunto de hoje é identidade e autoimagem. A forma como você se vê define todo o resto. Onde você quer chegar e o que você quer se tornar só depende de você e da forma como você se vê. A gente aprendeu o contrário, né? A gente aprendeu a chegar, a conquistar e depois sim ajustar essa imagem. Então a gente sempre fica sonhando: quando eu tiver mais dinheiro, eu vou ter uma casa maior, eu vou andar com roupas melhores. Eu sempre gostei de me vestir bem. E aí, por muitas vezes eu andava em lugares, sei lá, no shopping, no almoço de família, em qualquer lugar, numa balada, e eu sempre tinha vontade de me vestir tão bem quanto pessoas que eu via que estavam bem vestidas. Então, quando chegava outra ocasião, eu não queria usar a roupa repetida, porque ia sair na foto, no vídeo, a roupa repetida, e ficava usando no meu dia a dia as roupas velhas mesmo. Usava no meu dia a dia as roupas que, quando eu me deparava no shopping como alguém que eu me espelhava, que eu gostaria de ser parecida, eu ficava me sentindo mal porque eu queria ser parecida com aquela pessoa. Com os diabos das roupas, tudo dentro do guarda-roupa. Então, eu fui entender essa minha deficiência, né? De estar querendo uma coisa nesse negócio da gente ficar desejando, desejando, desejando. E às vezes a gente só não realiza porque a gente não quer realmente. Mas esse é um exemplo meu, né, de como eu queria como eu achava que a minha vestimenta, a minha imagem, e aí no caso é a imagem externa, ia ser adequado à minha conta bancária, ao meu estado financeiro. E não é assim. É o contrário. Primeiro a gente se ajusta ao que a gente quer alcançar e depois a gente alcança isso. A gente não entende isso e a gente fica atraindo coisas velhas, a gente fica atraindo coisas caindo aos pedaços para nossa vida, porque a gente fica achando que é só lá e não é. Outra coisa também que é muito interessante que acontecia comigo é de eu imaginar, quando eu tiver mais velha, eu quero ser uma pessoa idosa, em forma, ativa, sabe? É isso que eu quero ser. Eu não quero ser uma velha doente, caquética, né? Cheia de problemas, cheia de dor. Não quero ser. Só que eu morro de preguiça de fazer atividade física. E aí foi quando finalmente eu refleti. Gente, se eu não faço atividade física hoje, se eu não estou ativa hoje, como é que eu penso que eu vou estar ativa na velhice? Tipo, não faz o menor sentido. Aí lá na velhice eu já vou estar mais dolorida, eu vou estar com ainda mais preguiça. Então, primeiro eu preciso cultivar esse hábito que eu quero levar para minha velhice, para quando eu chegar na velhice eu ter o hábito. Entendeu? Então, esses exemplos que eu trouxe foram breves parênteses, mas eu já queria, né, introduzir nessa aula duas perguntas. E aí eu peço que você que está assistindo aí a gravação, pause esse vídeo para poder refletir sobre isso e anotar aí em um caderno essas respostas. Então eu quero que você anote as 5 primeiras palavras que vêm na sua cabeça quando você pensa sobre você mesmo. Tipo assim, Jéssica, quais são as 5 primeiras palavras que vêm na cabeça? Linda, inteligente, charmosa, educada? Ou, de repente, não é isso, né? De repente, o que vem na sua cabeça é preguiçosa, procrastinadora, linda, estudiosa, esforçada. Enfim, mas é sem pensar. São as 5 primeiras palavras que vêm na sua cabeça. Em seguida, eu quero que você anote também 5 pensamentos que você tem sobre você todos os dias. Por exemplo, um pensamento muito recorrente que eu tinha sobre mim todos os dias era: não fiz tal coisa. Eu fazia 1 milhão de coisas, mas o pensamento no final do dia sempre era: não fiz tal coisa. Então, sejam pensamentos positivos ou sejam pensamentos negativos. Pensa um pouco, reflete um pouco.
Quais são os pensamentos que você tem sobre você todos os dias, ou com mais frequência, né? Pelo menos quase todos os dias. Feito isso, feita essa reflexão, a gente dá continuidade aqui com a nossa aula. Existem dois tipos de imagem: a imagem interna e a imagem externa. A imagem interna é o que já está enraizado dentro da gente. É como a gente acha que a gente é, como a gente entende que a gente é aqui dentro. E incluindo coisas que a gente nem tem com tanta clareza, mas que faz parte de quem que a gente é. Como, por exemplo, alguma coisa que a gente já chegou a dizer, eu nunca vou fazer isso. De repente está lá fazendo. Então, são coisas que você nem sabe sobre você, ou até comportamentos que você tem que você não sabe porque você toma, né? Gritou com alguém, não sabe porque gritou. Isso tudo faz parte da sua autoimagem interna. Autoimagem externa. É como você se vê na frente do espelho e os resultados que você apresenta, os resultados que você tem. Então, também a gente tem muita mania de pensar, de querer separar as coisas. Os resultados que eu estou colhendo são esse daqui, mas eu não sou isso. Então, às vezes, você está colhendo só desgraça na sua vida e está se achando o bambambam, a bambambam. Os resultados que você colhe são frutos de quem você é, da sua imagem. Isso reflete a sua imagem. E aí, a construção da nossa imagem, tanto o que a gente vê internamente quanto o que a gente vê externamente, mas principalmente sobre o que a gente vê interno, essa imagem, ela é construída, não é assim, nasci, vivi e aprendi quem eu sou. Não é. Ela é construída através do que a gente escuta, através do que falaram pra gente. Então, você cresce, né? A gente tem ali um período de formação,
que é quando a gente forma mesmo a nossa identidade, quem a gente é e quem que a gente vai ser para a vida, quem que a gente vai ser por exemplo, de agora em diante. E é nessa idade que a gente está, é na idade que a gente chega ali até os 7 anos de idade. Então imagina, você criança, e aí entra ali na sua fase pré-adolescente, a gente não lembra o que aconteceu ali. As coisas simplesmente aconteceram. Quando a gente tem 1, 2, 3, 4 anos de idade, a nossa identidade ela já está sendo formada. E ela é consolidada até os 13 anos de idade, que é quando a gente analisa tudo e aí a gente bate o martelo. A gente fala, não, eu quero ser isso, ou não, eu não quero ser isso, né? A gente toma essa decisão, vamos colocar assim. E aí, como se a gente passasse, fizesse o acabamento final. E a gente vira quem a gente é. Então, a gente é muito novo, a gente não tem muita noção das coisas, além do que falam pra gente. Então, a gente nasce ali na nossa casa, né, através da nossa mãe, como a nossa família. A gente já nasce, o ser humano, ele tem a necessidade, algumas necessidades emocionais básicas. Assim como as necessidades básicas, que são as necessidades fisiológicas, como comer, respirar, beber água, a gente também tem necessidades emocionais. Essas a gente ignora porque a gente não está vendo, não está sentindo, não sabe que estão acontecendo, mas estão acontecendo. A gente só percebe quando a gente ganha conhecimento, né? Quando a gente ganha consciência, que é exatamente o que a gente está fazendo agora. E aí a gente nasce com essa necessidade de pertencer. Então a gente nasce pertencendo àquela família. A gente nasce com a necessidade de pertencer a alguém, sabe? A um grupo. De tipo, eu não sou esquisita, eu não sou esquisitão, eu pertenço. Tem gente que gosta de mim, tem gente igual a mim. Eu lembro que quando eu era da igreja evangélica, eu fui da igreja evangélica a vida inteira, praticamente. E eu tinha pensamentos que eram pensamentos que eu guardava para mim que era, tipo, sei lá, absurdo. E quando eu comecei a sair da caixa, né, comecei a viajar, comecei a conhecer pessoas diferentes, pessoas de outras religiões, com outras crenças, pessoas sem religião, e eu fui conhecendo essas pessoas, eu fui falando assim, meu Deus, tem gente que pensa igual a mim. E aí agora, por exemplo, eu encontrei um lugar que é o Morada Terra Viva lá em São Paulo, eu vivo no Morada Terra Viva, e eu sinto que as pessoas são iguais a mim, e aí eu me encontrei. Porque quando você tem pensamentos que são diferentes, você se sente esquisita, você se sente excluída, você sente que, né? O problema é você, não são os outros. Então a gente já tem essa necessidade desde quando a gente nasce. A gente já nasce querendo ser amado pela nossa mãe e querendo pertencer àquela família dali. Então aquela família é tudo pra gente. É quem alimenta a gente, é quem ensina a gente a andar, é quem limpa a nossa bunda. O que eles falam naquela fase que a gente está se formando, o que eles falam é lei, o que eles falam é tudo, é o que a gente acredita. Então, se a gente escuta dos nossos pais, e não somente dos nossos pais, não somente da nossa família, mas também da sociedade, da igreja, dos ciclos de amigos, tudo que a gente escuta, a gente vai internalizando aquilo dali e é como se a gente fosse montando tudo isso dentro da gente, falando: esse é quem eu sou. E não é. Esse não é quem você é. Esse é quem te disseram que você é. Então, de repente, os pais falaram: você não presta para nada. Você é ruim. Você é preguiçoso. Filho de fulana é melhor do que você. Ai, que inveja de fulano. Ai, que inveja de ciclano. A minha mãe, quando eu comecei a namorar, ela falava direto que queria trocar de filho com a minha sogra. Porque na cabeça dela, o genro dela era melhor do que eu. E quantas vezes ela falou que eu era ruim. E eu cresci com isso, me achando ruim. E eu tinha uma crença interna de que eu não merecia ser feliz. Eu tinha um entendimento de que em algum momento eu ia ficar com algum tipo de deficiência, porque minha mãe é deficiente visual, e ela me chamava de ruim constantemente. Comecei a pensar que eu era ruim, porque eu não cuidava dela.
e que em algum momento ou eu iria ficar deficiente, ou eu iria casar com alguém que iria ficar deficiente, ou algum filho iria nascer ou ficar deficiente, mas eu achava que eu ia pagar por isso. E aí tinha aquele medo também de ir para o inferno e estar sempre indo para a igreja e orando e pedindo perdão pelos, pelos pecados, porque eu entendia que eu era aquilo dali. E aí, mesmo que você não pegue isso para si, né? Mesmo que você não fale, eu sou realmente ruim, você tem razão. Eu realmente não presto para nada. Eu realmente sou preguiçosa. Eu realmente tenho autoestima baixa. Ainda que você não pegue isso para você conscientemente, inconscientemente, seu inconsciente, o seu subconsciente, essa partezinha aqui da sua cabeça que domina tudo, sem você perceber, essa partezinha, ela pegou tudo para ela. E aí, eu, por exemplo, eu me sentia muito não suficiente de alcançar as coisas, de realizar as coisas, porque eu tinha a autoestima baixa, eu tinha eu não tinha autoconfiança e me esforçava muito para atingir os meus objetivos. Às vezes eu até atingia, mas quando eu atingia acabava não dando certo, como realizei o meu sonho de trabalhar na Embaixada Americana, ganhando um puta salário, cargos de liderança, status e tudo mais. E não consegui sustentar, porque durante 1 ano e 3 meses que eu fiquei lá, eu me sentia incapaz, eu sentia que todas as outras pessoas eram melhores do que eu sentia síndrome do impostor. E eu não sentia isso porque eu achava isso de forma consciente. Mas de forma inconsciente, sim. E esse inconsciente estava sempre jogando na minha cara: você não é capaz, você não consegue, você não vai dar conta. Por outros motivos também. Outros traumas também que eu sofri. Não somente esses da minha mãe, mas, por exemplo, eu me lembro muito bem de um professor de educação artística que são coisas, às vezes, são coisas maiores, né? Como isso que aconteceu com a minha mãe, de eu passar a minha vida inteira escutando a minha mãe falar todas essas coisas de mim. Mas às vezes são coisas pequenininhas, como uma vez eu tive uma discussão do meu professor de educação artística na escola, porque ele falou da minha letra. E, tipo, eu já tinha feito caligrafia por vários e vários anos e a minha letra não melhorava. E aí ele falou na frente de todo mundo que a minha letra era horrorosa. E aí a gente brigou. E aquilo me causou um trauma de insuficiência, de incapacidade. Então, esses conceitos que você vive, né, hoje eles podem ter sido formados através de tudo isso. Os traumas, eles têm impacto muito, muito, muito grande. Às vezes na sua infância você escutou lá o professor elogiando a sua caligrafia, você nunca mais vai lembrar. Mas se ele falou mal da sua caligrafia, te causou um trauma, você vai lembrar. E você vai ficar o resto da vida falando que a sua letra é horrorosa. Como foi comigo. Passei o resto da minha vida falando que a minha letra era horrorosa. E agora, recentemente, eu comecei a escrever com letra de forma que eu não escrevia de jeito nenhum, porque eu achava que eu não conseguia. E a minha letra tá uma bonequinha. Coisinha mais fofa. Não vou dizer que a nota tá 10 não, mas um 7 eu dou pra ela. E antes já teve a época que era um 3, 2, 4. Muito feia. E aí, quero te convidar a fazer uma nova reflexão. E você pode escrever a resposta, isso ajuda, né, até a internalizar isso, ao seu cérebro entender essa informação melhor, ou você pode apenas refletir sobre isso. Eu quero te fazer uma pergunta. O que na sua autoimagem hoje, e autoimagem é a forma como você se vê, tá? Tanto da interna quanto da externa. Mas o que da sua autoimagem hoje, interna ou externa, ainda é projeção do passado? Então, quero que você reflita. Pegue aqueles pensamentos ali que você colocou ao seu respeito. Como você se vê é como você é. Não tem como você estar se vendo feia, você estar se vendo burra, você estar se vendo incapaz, e você ser bonita, e você ser inteligente, e você ser capaz. Não tem como. Você precisa se sentir primeiro, você precisa ver isso em você para você se tornar essa pessoa. E aí, eu quero que você pense sobre
esses pensamentos e essas palavras que você usou agora há pouco para se definir. E eu quero também que você pense o que está vindo do seu passado, o que é projeção do seu passado. Será que você é isso mesmo? Né? Vamos pensar que você colocou aí preguiçosa. Será que você é preguiçosa mesmo? Você consegue puxar aí do seu passado? Será que você escutou em algum momento sua professora te dizendo que você era preguiçosa? Seus amigos te chamando de preguiçosa porque você, sei lá, não queria brincar? Os seus pais, sua mãe, seu pai, seu avô? O que é projeção do passado? Será que você ainda está suprindo as necessidades de quem? Porque se a minha mãe me falou lá no passado que eu era preguiçosa, 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 e hoje eu ajo com preguiça, eu tô suprindo as necessidades dela. Eu tô atendendo ao que ela falou. Então, é como se eu tivesse amarrada nela para sempre. Você falou isso, eu sou realmente o que você me falou. E é chegada a hora de você se desprender disso. É chegada a hora de você construir a sua autoimagem. De acordo com quem você é de verdade, não de acordo com o que disseram que você era, e de acordo com quem você quer se tornar. Aí entra a lei da atração, né, minha gente? Aí entra aquela palavra bíblica que fala bem assim: com a fé do tamanho de um grão de mostarda, você consegue que uma montanha venha até você. Então, se você acredita que você é imbatível, que você é insuperável, que você é capaz, essa é a fé do tamanho de um caroço de mostarda. E o resto é a montanha vindo até você. Porque você tem todos aqueles atributos que você precisa para se tornar a pessoa que você quer. E aí, então, como é que a gente faz para reconstruir essa autoimagem que não representa quem a gente é e que está suprindo e atendendo necessidades de outros? O que a gente faz? Primeiro passo é ganhar consciência, é entender o que está acontecendo no plano de fundo. E é exatamente isso que a gente está fazendo agora. Sem essa compreensão, sem esse entendimento, sem essa consciência, esquece. Não dá. Porque como é que você vai corrigir algo que você pensa que é normal, que você pensa que é assim mesmo? Ou que você não está nem olhando para isso porque você acha que é normal? Então, o primeiro passo é entender esse movimento, entender que a sua autoimagem ela foi formada através do que te disseram, através de experiências de vida, através de traumas, através da sociedade, através da escola, religião, etc, etc, etc. Entender isso e entender quais que são esses padrões. Qual que é essa identidade que não é sua, que introduziram aí dentro? Feito isso, você vai precisar tomar decisões diferentes. E aí eu volto, né, a usar aqueles exemplos do início que falavam sobre mim, da pessoa que eu queria me tornar, né, queria ser estilosa, queria me vestir bem, mas só quando chegasse padrão de vida tal. Para eu construir a autoimagem que eu quero, que é uma autoimagem de poder, porque eu vendo poder. Então eu quero passar uma imagem de poder. Então eu preciso me tornar essa pessoa primeiro, mas é desafiador. Poxa, Jéssica, vamos supor, sei lá, trabalho como diarista, como é que eu vou usar o tipo de roupa que eu quero buscar? Bom, de repente você não vai para o trabalho nesse tipo de roupa, mas usa esse tipo de roupa em outras ocasiões. De repente você não tem dinheiro para comprar o tipo de roupa que você quer usar quando você atingir determinado objetivo que vai te levar para um patamar financeiro maior. Compra uma peça, usa de vez em quando. Vai em um restaurante que você tem vontade e pede sem olhar o preço. Você só vai fazer isso uma vez, faz isso uma vez por mês, para você se sentir como é.
A gente deseja, deseja, deseja. Eu queria tanto entrar em um restaurante e comer sem olhar o preço. Queria tanto entrar em qualquer restaurante. Então, faça isso primeiro. São atitudes ousadas que você vai precisar tomar para conseguir se tornar a pessoa que você quer ser. Palavras de afirmação. Bom, você percebeu ali, né? A gente olhou ali quais são as 5 palavras, quais são os 5 pensamentos que te definem, né? Quais são as 5 palavras que vêm à sua cabeça quando você pensa em se definir. Então a gente já entendeu quais são aí as crenças disfuncionais que você tem a respeito de você mesmo. Se você colocou lá preguiçosa, a gente vai trabalhar com o princípio do contraste. O que é o princípio do contraste? Se eu tô achando que a vida tá uma merda, que falta dinheiro, que nananana, eu vou aplicar o princípio do contraste, vou começar a enxergar tudo de maneira diferente. Tenho muito dinheiro, a minha vida tá maravilhosa. Não é vou ter muito dinheiro também, mas é mais eficiente, é mais eficaz se você trazer essa realidade para agora. Eu tenho muito dinheiro. Eu sou linda, eu sou próspera, eu sou capaz. Então, você vai pegar todas aquelas afirmações negativas que você encontrou e vai aplicar o princípio do contraste nela. Você colocou que é preguiçosa, você vai colocar que você é ativa. Você colocou que você é dorminhoca, você vai colocar ativa também, né? Se você colocou que você é gorda, você vai colocar que você é gostosa. Magra não. De repente, a magreza não é o que você precisa. Coloca lá que você é gostosa, que você é perfeita, que você é maravilhosa, que seu corpo é perfeito, que seu corpo é incrível. E aí, anota essas frases aí em um lugar que você vai conseguir ver todos os dias. Eu tenho um quadro no meu quarto e, eventualmente, eu preciso. Isso se chama reprogramação mental. A gente está reprogramando, tirando uma informação antiga que tem no cérebro, eu não presto, eu sou ruim, e colocando uma informação positiva, eu sou maravilhosa. Como se eu estivesse abrindo a cabeça e fazendo isso. Como você faz isso? Através das afirmações. E aí, então, você vai precisar fazer constantemente. E eu sempre estou precisando reprogramar alguma coisa. Então, eu vou lá e anoto no meu quadro. Que eu preciso, ou então frases também que me ajudam a chegar, né, no objetivo que eu quero. Também li uma frase em um livro, vou lá, escrevo lá no meu quadro, fico lendo até internalizar. Depois que internaliza, eu apago e escrevo outra. Então faça isso. Essas são os 3 passos para você tomar e reconstruir a sua autoimagem de acordo com a pessoa que você quer se tornar. Construa essa imagem e atraia essa autoimagem de poder, porque sem ela você não vai conquistar o poder. Então, se você gostou dessa aula, se fez sentido para você, se esse conteúdo aqui falou com você de alguma forma, curte, compartilha e deixa aqui nos comentários qual foi o insight que você teve hoje. E até a próxima!